Oi. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. Vamos iniciando esse encontro com o Evangelho, com muita gratidão a Deus, a Jesus e essa equipe espiritual que vem com tanto amor nos trazer os benefícios do passe, desses fluidos benéficos que nós tanto necessitamos. E para que isso aconteça, é preciso que nós elevemos o nosso pensamento sinceramente nos unindo a toda essa equipe, rogando o amparo desses companheiros queridos que vêm até nós com a permissão de Jesus e de Deus, o nosso Pai. E assim nós vamos então nos unindo em oração, nos conectando com essa equipe amiga, com Deus, com Jesus. E te rogamos, Mestre querido, que esteja conosco nesse instante, suprindo as nossas necessidades de amor e de paz. Que nós possamos, Jesus, sentir a tua presença, nos sustentando para que possamos enfrentar os desafios diários da nossa caminhada. Que possamos ter lucidez para tomarmos as decisões mais adequadas. Que possamos ter coragem de recomeçar, de enxergar as nossas fraquezas, as nossas deficiências, que possamos ter a simplicidade em nosso coração, de nos sentirmos necessitados do teu amparo. Jesus, que nós possamos aprender a confiar na capacidade que nós temos de sermos melhores, porque somos filhos de Deus. Nos ajuda, Jesus, a compreender os seus ensinamentos. Nos ajuda a colocar em prática essa lição de vida que o Senhor nos deu. Nos ajuda a não perder a esperança, a coragem, a força, a alegria de viver e a fé. Que nesse instante nós possamos, todos nós, onde quer que estejamos, receber o amparo, receber as bênçãos do seu amor. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que nós possamos então continuarmos envoltos nessas vibrações de fortalecimento e equilíbrio para compreendermos as lições de hoje. Quando nós falamos em Jesus, nós ouvimos muito dizer que Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para curar as dores do mundo, mas nós aprendemos na doutrina espírita que Jesus não veio apenas para curar as dores do corpo. Jesus veio para ser o educador das nossas almas. A missão de Jesus é uma missão reabilitadora, porque ele veio nos ensinar que a verdade, que o amor são as ferramentas de reconstrução dos nossos alicerces morais. O que acontece hoje? Nós olhamos para o mundo e vemos conflitos de ideias, polarizações, agressões, discussões, mas no fundo o que existe é uma sede profunda por paz. E nós nos perguntamos: onde começa essa paz? É fora? É dentro de nós.
Jesus sempre apontou o caminho. A paz começa nos nossos pensamentos, na expressão das nossas palavras, porque a paz externa é, na verdade, o reflexo da harmonia que nós conseguimos cultivar dentro de nós mesmos. Jesus já falava que o reino de Deus está dentro de nós. Então, tudo é uma questão do interno. E quando o interno melhora, nós conseguimos contagiar o externo. E é falando desse nosso mundo interior que o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, sempre foi muito clara, nos convidando para o autoconhecimento. Joana nos lembra que não existe paz interior sem um olhar sincero para nós mesmos. Porque o que acontece é que, na maioria das vezes, nós queremos mudar o mundo, mas nós ainda não aprendemos a compreender as nossas próprias reações. Como nós queremos corrigir o que está fora, corrigir o outro, se ainda nós nem sabemos acolher as nossas próprias fragilidades? A paz interior começa quando nós deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a nos ver como espíritos imortais, imperfeitos, em aprendizado, caminhando para a perfeição e profundamente amados por Deus exatamente do jeito que nós somos. Para que nós possamos compreender a profundidade desse ensinamento de Jesus sobre a paz interior, sobre esse olhar para nós mesmos, nós buscamos uma história trazida pelo Espírito Irmão X, que conta sobre os primeiros discípulos, o que aconteceu com eles, um episódio, né, que aconteceu com eles logo após a partida de Jesus. A história registra, e nos Atos dos Apóstolos e os livros espíritas, que a morte de Jesus, já a prisão de Jesus, deixou os discípulos atordoados. Eles se sentiram perdidos, desolados, mas tudo se transformou após a aparição de Jesus, que, segundo a tradição, ressurgindo dos mortos, orientou todos eles em relação ao que eles deveriam fazer para divulgar os seus ensinamentos. E aqui um parênteses, né? Jesus não voltou em corpo. Jesus apareceu para os discípulos, conviveu com eles, materializado. O seu perispírito, que é o corpo espiritual, que estava ali, num processo explicado, né, pela doutrina, visível a todos eles por conta da materialização. O corpo físico tinha realmente, estava ali sem vida, sepultado. Bom, e o que aconteceu quando Jesus voltou? Claro, não é? A esperança voltou para os corações. E durante aqueles 40 dias, a alegria e o desejo de materializar o ensinamento de amai-vos uns aos outros foi ficando cada vez mais forte. E foi assim, imbuídos desse amor por Jesus e dessa vontade de levar a mensagem de Jesus a todos os corações sofridos, que com os recursos tão pequenos, mas com os corações cheios de amor, que Pedro e seus companheiros eles fundaram a Casa do Caminho, a primeira casa assistencial da história. E nessa casa, eles se dedicaram à prática da caridade, à vivência do Evangelho.
A obra cresceu muita rapidez. E em muito pouco tempo, idosos abandonados, viúvas com crianças esfomeadas, doentes, aflitos, todos buscaram abrigo na Casa do Caminho. E claro que as necessidades foram aumentando. Era preciso ter recursos para ajudar tanta gente. E os apóstolos começaram a criar campanhas. Campanha do agasalho, campanha do berço para os bebês, do leite, enfim, né, buscando ajuda dos simpatizantes para poder auxiliar aquela multidão que buscava socorro naquela casa. Quem olhava, via naquela casa a eficiência do amor ao próximo. Contudo, a convivência não é fácil. E enquanto aqueles braços trabalhavam, as línguas desconstruíam. A desunião entre eles começou a ser constante. E é como se um silêncio que incomodava, um veneno silencioso, fosse aos poucos se infiltrando entre aqueles trabalhadores. Levi, conhecido também como Mateus, criticava aquela postura rigorosa de Tiago. Tiago já não tolerava mais a condescendência de Levi. Bartolomeu olhava para André e achava aqueles atos de benevolência um desperdício. Tinha que ser mais rápido em fazer as coisas. E André achava Bartolomeu um avarento. João vivia em prece com aquelas mulheres marginalizadas, decaídas, e por conta disso era alvo de escândalo por aqueles que não conseguiam enxergar o que se passava lá no fundo do seu coração. Filipe se passava a noite velando por aqueles agonizantes, saindo ali da casa em bairros distantes. Quando voltava, era zombado pelos próprios irmãos que não compreendiam a nobreza das suas atitudes. Apesar de todo o trabalho no bem, aquela desunião quase derrubou a casa do caminho. E essa desunião não é diferente do que nós enfrentamos hoje. Nós podemos ver essa desunião, às vezes, no lar, quando nós transformamos a mesa das refeições num tribunal de julgamento sobre os parentes ausentes. No local de trabalho, quando a fofoca, as ironias diminuem um colega de trabalho, quando se cria um clima de competição doentia. E, infelizmente, essa desunião pode até se manifestar nas casas religiosas, quando, após o estudo, a prece, o culto, na rua as pessoas começam a criticar o comportamento daquele que estava na tribuna ou de um colega, enfim, esquecendo que todos nós somos espíritos em construção e que estamos aqui para o autoaperfeiçoamento. Então, como acontece hoje, aconteceu na Casa do Caminho e o ambiente tornou-se muito pesado. Sarcasmo, irritação, fofoca foram substituindo a prece. Pedro, que comandava a Casa do Caminho, olhava tudo aquilo com muita dor no coração. Ele fazia de tudo para manter a ordem, recomendava a serenidade, tentava apaziguar os corações, mas nada parecia dar certo. Até que chegou uma hora que ele estava tão cansado, tão desgostoso de todas aquelas brigas que estavam doendo no fundo da sua alma, que ele propôs reuniões semanais
de oração pela paz. Então, toda semana, todos iam se reunir para orar pela paz daquela comunidade. Durante 6 meses fizeram isso. Mas apesar desses 6 meses de oração, as provocações continuavam. E foi assim que, numa noite de dor muito profunda, Pedro fez uma prece sincera e implorou a ajuda de Jesus. Os outros discípulos viram Pedro chorando na sua oração. Foi quando uma luz suave envolveu o ambiente e Jesus surgiu diante de todos eles. Ao reconhecer Jesus, Pedro, chorando, perguntou para Jesus o que ele podia fazer para garantir a segurança da obra de Jesus. As campanhas estavam ali, amparando os infelizes, as viúvas, os órfãos, mas o desentendimento, a desunião estava colocando tudo a perder. E Jesus, com aquele olhar lúcido, que também transmitia uma melancolia indefinível, calmamente respondeu para Pedro: Simão, eu não me esqueci de recomendar que vos amasseis uns aos outros. Todas essas campanhas são essenciais, mas é fundamental atender a campanha da paz em si mesmos. E Jesus explicou para eles que o equilíbrio nasce da união entre todos e que não existe união sem respeito mútuo. Para que a harmonia estivesse presente nos corações de todos eles, era imprescindível, indispensável pensar e falar do outro como desejaríamos que o outro pensasse e falasse sobre nós mesmos. Jesus finalizou dizendo que era muito importante fazer a campanha de alimento, campanha de berço, campanha de recursos e de agasalhos. Que essa era uma caridade extremamente importante para o próximo. Mas que nada disso valeria se eles não fizessem, não praticassem a caridade da língua. E foi assim que Jesus desapareceu, deixando essa mensagem que tocou fundo aquela comunidade. Aqueles discípulos haviam se esquecido o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 15, quando Jesus nos adverte de que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Jesus já fazia um alerta sobre o perigo das nossas palavras, porque as nossas palavras são um reflexo direto de quem nós somos. E nós vamos lembrando que o pensamento é uma força criadora muito poderosa. E a palavra nada mais é do que o pensamento exteriorizado. Quando nós falamos, nós emitimos vibrações que nos conectam a vibrações afins. Então, quando a nossa fala, a nossa palavra é elevada, significa que essa nossa palavra está recheada, né? Dos nossos bons pensamentos e sentimentos. E aí nós vamos
estabelecer uma sintonia em harmonia com palavras que tenham mesma força. Agora, se nós usamos as palavras para denegrir, para diminuir, nós impregnamos essas palavras com energias densas de mal-estar e nós vamos nos ligar a essas mesmas energias e vamos nos contaminar. Então, essa lição de Jesus, ela ressoa com muito mais força nos nossos dias, porque todos nós desejamos viver em paz, mas frequentemente nós alimentamos a crítica, a impaciência, a intolerância. Por isso, a verdadeira campanha da paz não se faz apenas com boas intenções externas. Ela começa no íntimo, no exercício da vigilância sobre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós dizemos. E nesse ponto nós vamos relembrando Joana de Ângeles, que ela, na sua obra, nos ajuda a compreender por que a palavra ganha tanta força em nossa vida. Ela nos ensina que todo ser humano traz os seus conflitos interiores e que nós temos a tendência de projetar para fora, ou seja, projetar no outro aquilo que ainda nós não pacificamos em nós. Então é muito sério e nós até nos chocamos, porque quando ela diz que a crítica excessiva, a irritação constante, o julgamento apressado revelam mais sobre as nossas próprias dores do que o outro, nós ficamos assustados, porque nós enxergamos no outro aquilo que nós somos, nós criticamos no outro aquilo que nós temos. Então, ela orienta o autoconhecimento. O autoconhecimento não como um exercício de vaidade espiritual, mas de honestidade interior. É um exercício difícil que exige muita coragem para nós olharmos e percebermos os nossos limites, reconhecer as nossas sombras, não nos criticarmos a ponto de nos menosprezarmos, mas abrir espaço para transformação. Isso tudo o que que é? É autoaceitação. Aceitar que nós somos frágeis, que somos egoístas, vaidosos, arrogantes, orgulhosos. Aceitar faz parte da nossa construção. Mas aceitar não significa ficar acomodado no erro, mas reconhecer que nós estamos em processo de aprendizado, que nós vamos retirar isso de nós, que nós vamos substituir esses conflitos por aquilo que é verdadeiro, que é o bem. Então, Joana diz que quando nós deixarmos de exigir essa perfeição imediata de nós mesmos, nós paramos de nos violentar interiormente. O que que aqueles discípulos faziam quando olhavam o erro do outro? Eles estavam exigindo uma perfeição deles. E quando não fazia, conseguia olhar e apontar o dedo para o outro. Então, nós nos violentamos quando nos julgamos, nos criticamos, ficamos nos chicoteando, mas nós precisamos aprender a nos tratar com mais serenidade. E quando nós vamos tratar o próximo com mais tolerância, nós vamos aprendendo também a nos tratar com essa tolerância. Por isso, Jesus recomendou naquela noite: olhe para o outro como você gostaria de ser olhado. Fale do outro como você gostaria que falasse de você. A paz interior não vai nascer de uma vida sem problema, mas a paz interior nasce na capacidade que nós vamos aprender, ter, de lidar com as nossas próprias imperfeições, sem desespero e sem agressividade. É um propósito de vida, uma tarefa desafiadora,
que nós somos capazes de realizar aos poucos. Porque nós queremos contribuir para um mundo melhor. E para isso, nós precisamos aprender a transformar a nossa própria fala num instrumento de consolo, de edificação e de esperança. Então, antes de repetir algo sobre alguém, vale a pena a gente se perguntar: isso é verdade? Isso é bom? Isso é necessário? Se a resposta não for afirmativa, com certeza o silêncio será a melhor escolha. Silêncio muitas vezes não é omissão, é caridade. E para nós iniciarmos essa campanha da nossa paz interior, nós podemos sempre nos lembrar do filtro das três peneiras. Antes de falar algo sobre alguém, né? Perguntar, como falamos agora há pouco, é verdade? É bom? É necessário? Se não passa por essas três peneiras, vamos ficar quietinho. Vamos fazer o jejum da crítica. Já pensou? Nós conseguimos passar um dia inteiro sem falar uma única queixa, um único julgamento negativo? Nós vamos perceber o quanto ainda nós somos viciados no hábito de apontar o erro alheio. E sempre que nós sentirmos esse impulso de criticar alguém, vamos fazer uma forcinha para encontrar e mencionar uma qualidade dessa pessoa. Se não conseguir, nós vamos ficar quieto e pelo menos não vamos falar o mal. Isso é um exercício da indulgência. Indulgência nos impede de exaltar as imperfeições dos outros. Veja bem, de exaltar, não de não enxergar. Nós vamos enxergar porque as imperfeições existem conosco, existem aos montes por aí, imperfeições que levam a situações bastante desfavoráveis, mas não significa ficar de braços cruzados, mas é Jesus, ele era indulgente, mas ele não deixava de falar, mas falava de uma maneira serena. E nós temos então aquele silêncio terapêutico. Se nós ouvirmos uma fofoca, um boato, não vamos repassar, porque afinal de contas é fofoca e é boato. E é uma caridade nós silenciarmos diante do mal. São exercícios aparentemente simples, mas que são capazes de modificar profundamente o ambiente que nós vivemos e a construir nossa paz interior. Dentro de casa, nos ajudam a preservar a harmonia entre a família. No trabalho, evita desgaste desnecessário, fortalece o respeito mútuo. E no ambiente religioso, protege a casa que nós frequentamos, protege essa obra coletiva contra essas rupturas que acontecem causadas por julgamentos precipitados, comentários mal colocados e atitudes até de superioridade moral. Então, esses exercícios que também nos ajudam a construir a paz interior, consequentemente nos ajuda a construir a paz exterior. Porque a fala que constrói, que edifica, não começa apenas na língua, mas no coração. E quando nós nos conhecemos melhor, quando aceitamos com humildade as nossas limitações, quando aprendemos a vigiar as nossas emoções, antes que se transformem em palavras duras, nós estamos dando passos firmes rumo ao equilíbrio interno. Então a paz do mundo começa na nossa boca, começa no nosso coração, passa pelo pensamento e se manifesta na palavra. A caridade da língua, como disse Jesus, é a forma mais acessível
da autotransformação. Nós todos aqui já ouvimos palavras que nos edificaram e palavras que nos derrubaram. Então vamos pensar nisso, que uma palavra dita é capaz de construir ou de ferir, de produzir alegria ou de produzir ódio. O trabalho caridoso dos discípulos da Casa do Caminho quase foi destruído por comentários inadequados. Não vamos permitir que a mesma coisa aconteça em nossas vidas, com a nossa família, com as nossas tarefas do bem. Que a campanha da paz seja para cada um de nós um compromisso diário. Que nós possamos pensar e falar do próximo como gostaríamos que pensassem e falassem de nós. Que as nossas palavras sejam pontes de entendimento e não muros de separação. Que a nossa convivência seja sempre dentro do possível, marcada pela indulgência, pelo respeito, pela vontade sincera de construir. E, acima de tudo, que a gente se lembre que a paz interior não nasce da ausência de problemas, mas da nossa capacidade de enfrentar os desafios sem abandonar o amor, a humildade e a vigilância. Por isso, a recomendação de Joana e de tantos espíritos que se preocupam com nós. Quando nos conhecemos melhor, eles dizem, quando aceitamos as nossas limitações com sinceridade e quando buscamos corrigir os nossos erros, os nossos excessos, nós vamos dando passos firmes em direção da verdadeira serenidade. O meu desejo sincero de que Jesus, o nosso Mestre, nos ajude a vigiar a nossa palavra, para que ela seja sempre luz em nosso caminho. E com essa disposição em conquistarmos a nossa paz, a paz da língua, a caridade da língua, nós vamos partindo para as nossas vibrações, onde a nossa língua, nosso sentimento é capaz de realizar, né, o bem, o amor e a alegria. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, asserenando os nossos corações, para que nesse instante, esse sentimento que todos nós temos de amor possa ser externado e oferecido a Jesus, para que todo o nosso planeta seja envolto de paz, para que todas as pessoas possam encontrar a sua paz interior, essa força, essa coragem de se reconhecerem e de fazerem o melhor. Nós te pedimos, Jesus, pela saúde dos doentes do corpo e da alma, pela harmonia dos lares, dos locais de trabalho, por todas as instituições, que haja sempre a pacificação em benefício do bem comum. Te rogamos pelos corações desesperados, que encontrem, Senhor, a luz, a esperança, a alegria de viver. E te pedimos, Senhor, pelos nossos casos particulares, pelos nossos entes queridos, pelo nosso lar, por cada um de nós, que possamos nos fortalecer no aprendizado dos seus ensinamentos, na vivência dos seus postulados, procurando sempre, Senhor, ter essa força de fazermos essa viagem interior, de nos descobrirmos, de nos aceitarmos e de desenvolvermos a luz que temos dentro de nós por sermos filhos de Deus, Pai amoroso e justo.
E nesse instante, Jesus, nós te rogamos o amparo, para que os teus benfeitores estejam aqui conosco, derramando sobre a água que está aqui os fluidos salutares, que ao ingerirmos esta água, ela se transforme no remédio que nós necessitamos para o refazimento do nosso corpo e da nossa alma. Que nesse instante, Senhor, esses amigos queridos estejam espalmando suas mãos sobre cada um de nós e transferindo esses fluidos benéficos e vigorosos, essas energias intensas que nos envolvem, nos trazendo a harmonia interior, nos trazendo a paz, a coragem, o bom ânimo, a alegria e a fé. E assim, esses sentimentos sendo despertados vão crescendo em nós, a vontade de melhorar, de fazer o bem, a disposição em servir. Essas energias intensas vão envolvendo as nossas células físicas e espirituais, devolvendo o equilíbrio a todo o nosso corpo, devolvendo as energias que foram desperdiçadas pelos nossos pensamentos infelizes. E um enorme bem-estar vai envolvendo cada um de nós. Essas vibrações vão ficando depositadas ao nosso redor. É como se estivéssemos envolto numa bolha colorida. E essas energias vão sendo absorvidas e utilizadas dentro de nossas necessidades. Pai querido, Jesus amoroso, Maria Santíssima, que essas vibrações de amor que vêm do plano maior nos inspirem a ser melhor, nos fortaleça a olhar adiante, na certeza de que seremos capazes de passar pelos momentos dolorosos e difíceis com dignidade, com força, sabendo que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está presente nas dificuldades, nas angústias, nas tristezas, que o Senhor está conosco, nos auxiliando a vencer a doença física, a doença da alma, a vencer um desentendimento familiar no trabalho, um desemprego. Enfim, Senhor, que nós possamos ter a fé absoluta de dias melhores ao seu lado. Agradecemos tudo o que recebemos neste instante e te rogamos que essas energias permaneçam conosco até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz e até a próxima semana.